Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Boa noite, ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado, nosso espaço aqui na nossa programação da União, onde a gente dá destaque para empresas importantes da nossa região, empresas que fazem a diferença. Toda segunda-feira a gente se encontra para debater o mercado e hoje a gente vai falar do mercado da comunicação. E eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios, aqui na Rede União, o Daniel Dreyer, que é sócio da GAMP Casa Criativa. É um prazer te receber, Daniel. Seja muito bem-vindo à Rádio União e ao Papo de Mercado. Ô Larissa, obrigado, boa noite, Boa noite para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Eu sempre digo que é um privilégio quando a gente consegue sair da nossa bolha, da nossa correria e falar sobre comunicação, que é um mundo tão vasto, tão curioso e com especificidades e então é um prazer muito grande estar aqui. Bom, Daniel, lembrar aos nossos ouvintes também que a nossa conversa, além do rádio, ela está sendo transmitida pelo YouTube, então quem quiser depois recuperar a conversa também vai ficar lá no canal oficial da Rádio União. E eu queria começar contigo, porque tu tem uma longa trajetória na comunicação, que tu contasse um pouquinho mais dessa tua trajetória na comunicação, como que surgiu esse teu interesse por essa área, O que te motivou a seguir por essa carreira e também contar um pouquinho de tudo que tu já fez aí ao longo da vida, porque a GAMP, ela tá com 19 anos. Mas tem muito mais coisa aí no caminho também, Tem. Eu costumo dizer que a comunicação a gente não escolhe, ela escolhe a gente, E eu nunca tive na minha trajetória profissional o pensamento, eu gostaria de fazer isso. Até porque o meio da comunicação ele é muito mutante, O que a gente já teve lá no começo, eu tô com 25 anos de carreira já em comunicação. Então, eu peguei uma parte da comunicação onde se fazia os anúncios de jornal e hoje nós estamos assim no 100% quase desse mundo digital. Então, a comunicação, de certa forma, ela te escolhe. E é um aprendizado porque todo dia é diferente. É isso que interessa bastante nesse meio da comunicação. Eu comecei com 19 anos, eu acredito, trabalhando dentro do marketing da Fevale, fazendo o que hoje a gente chamaria de desenvolvimento web, Então, a criação de páginas, e eu tive a oportunidade, depois de trabalhar com a Fevale, trabalhar num projeto muito bacana, que recebeu um prêmio Best, que foi o projeto do site do Grêmio. E com o tempo a gente foi indo e trabalhando em agências e trabalhando na parte web Quando tu começou a trabalhar na Fevale, tu já estava fazendo faculdade de publicidade? Eu comecei fazendo relações públicas. Começou com RP. E aí eu mudei para publicidade. E aí me formei na Fevale em 2004. Até porque antigamente, eu também sou formada em comunicação social, que era o que a gente fazia. A gente entrava na faculdade, daí a gente tinha... Eu entrei na faculdade de jornalismo, a gente tinha introdução à publicidade e propaganda, introdução a relações públicas e introdução ao jornalismo. Porque essas áreas, elas conversam muito, Porque às vezes tu acha que tu vai em determinado curso fazer determinada coisa e aí tu acaba descobrindo ali nessas disciplinas que eu acho que o que tem mais a ver comigo daqui a pouco não é RP. É isso aí. É publicidade, foi mais ou menos isso aí que rolou. Eu acho que foi mais ou menos isso, Eu comecei o curso para fazer quando tinha as cadeiras básicas, que a gente chamava, Então, eu entrei como RP, mas no fundo eu já tinha mais a visão de publicidade, de trabalhar na área de publicidade. Só que logo a publicidade era muito mais bem definida na época que eu fiz a faculdade, Ou ela era muito mais simplificada. E hoje ela é muito mais complexa. Então, naquela época, começou a se ver todas essas possibilidades, de poder criar, de poder se expressar através de peças publicitárias, tudo isso foi muito atraente, E hoje, quando a gente vive, Larissa, numa época do online, do à distância, E a gente ter a experiência de universidade dentro de um campus faz muita diferença nesse sentido de troca de comunicação. Então,
a gente ia se alimentando de pessoas que estavam no mercado publicitário, que já trabalhavam em agências, e tudo aquilo começou a ser cada vez mais tentador. E eu fui migrando em vários momentos, porque eu trabalhei na área de desenvolvimento web, e curiosamente foi assim que a Gamp começou, né, como uma produtora web, e aos poucos trabalhei na área de redação, na área de atendimento, de planejamento, então acabei pegando todo esse escopo de publicidade, né? E é aquilo que nem, voltando à tua pergunta original, a comunicação, ela te escolhe, né? Muitas vezes a gente vê, especialmente pessoas criativas, elas nunca pararam para pensar, eu quero ter uma carreira em comunicação. Na verdade, a comunicação foi acontecendo de forma muito natural, e eu acho que é muito a minha história nesse sentido. Eu fui mordido uma vez digamos, pela mosquinha da comunicação, e nunca saiu de mim essa vontade de trabalhar nessa área. E como que nasce a Gamp dentro desse processo todo, né? Tu começa fazendo desenvolvimento de sites, enfim. E como que nasce a Gamp, né? Porque a Gamp hoje, ela é uma das grandes agências, grandes referências do estado, né? E até fora, né? A Gamp, ela é uma marca muito sólida. Como que foi esse processo? A gente começou a Gamp especificamente como produtora web, desenvolvendo projetos digitais, né, num momento que estava muito embrionário ainda. Que ano a gente está falando? Nós estamos falando de 2006, né? E a gente começou a Gamp não como agência, mas como produtora na incubadora da Fevale. Então nós temos uma relação muito longa com a Fevale nesse sentido. E a gente fazia projetos, então eram, digamos assim, 3 jovens naquela época, né? E a gente ia atrás de projetos web para desenvolver o site. E com o tempo, os próprios clientes começaram a demandar outros tipos de serviço. Então a gente começou a pegar o surgimento das redes sociais, né? E é bom assim, né? Quando a gente entra nessa linha de lembrança, a gente começa a ver a idade, né? Porque nós estamos falando de Orkut aqui. Sim. Né? Eu estava falando e eu estava justamente fazendo essa associação aí. Então a gente começou a surgir essas novas maneiras de comunicar no meio digital, e a gente conseguiu se aproveitar de uma oportunidade, porque as outras agências de publicidade ainda estavam muito focadas no tradicional. Então, os clientes começaram a nos demandar, entendendo que o nosso know-how era muito associado ao digital, por fazer projetos web, né? Então, a gente começou aos poucos agregando serviços dentro desse escopo da Gamp, até ela virar uma agência 360. A gente, quando fala de 2006, a gente fala do início também da popularização, né? Das pessoas tendo mais acesso, buscando mais informação através da internet, do digital, né? E de 2006 para cá, muita coisa mudou, né? Tu fala ali do Orkut, mas o smartphone que a gente tem hoje na palma da mão, né? Uma construção também recente. Como que foi ir se adaptando a essas mudanças tão voláteis do mercado, porque é tudo muito rápido, né? A palavra da publicidade moderna que a gente diz é experimentação, né? A gente entende tendências, entende comportamento e vai testando. A grande vantagem que a gente tem hoje dentro da publicidade é a mensuração. Então, hoje a gente consegue testar de forma rápida e consegue mensurar de forma rápida. Então, ele permite que a gente teste os formatos, porque não existe um exercício de futurologia na comunicação, porque tudo é muito rápido. Então, quando a gente pensa em algo que era tendência há pouco tempo, hoje ele já é normalizado num período muito curto. Então, a gente precisa testar muito. Hoje, na publicidade, se testa muito, e é assim que a gente consegue desenvolver e entender. Quando surge uma nova rede social, qual é a tendência, como é que vai funcionar. Só que tem uma verdade que eu sempre digo quando a gente fala da questão de comunicação, que não muda. E isso é a base para a gente conseguir evoluir. Que quando a gente está falando de publicidade, eu preciso de um comunicador, de uma mensagem e de um receptor. Isso é comunicação. E isso não mudou desde a minha época da faculdade. O que muda é o meio, e o que muda é onde está o público, porque eu preciso ter um receptor. Né? E hoje o receptor, como a gente falou, ele está no smartphone, ele está com uma atenção dividida. Então a gente precisa ter um foco muito grande. Tem um dado que eu acho que é muito interessante quando a gente fala de comunicação. Em 2004, o tempo médio da atenção da pessoa numa tela sem trocar de tela era 2,5 minutos. Hoje está em 47 segundos. Nossa. Então, assim,
se a gente não for experimentar, a gente não vai saber como é que esse comportamento desse consumidor e desse receptor funciona. Então, a evolução, Larissa, ela vai muito da gente poder experimentar, entender novos meios, conseguir impactar essa pessoa de forma cada vez mais qualitativa. Mas essa experimentação e esse testar também faz com que ela seja assim que se encontre o rumo mais assertiva, né? Porque antes a gente tinha, vamos supor, vamos usar o exemplo ali do anúncio do jornal, né? A gente sabia que aquele jornal tinha uma tiragem, tinha um público-alvo definido, mas tu não sabia se tu realmente atingia o teu público, né? Hoje tu consegue ter ferramentas para conseguir valorar aquilo ali, né? Exatamente. O que tu realmente tem, ela te requer talvez um trabalho um pouco mais cauteloso, né, para tu conseguir criar o anúncio, criar a estratégia mais adequada, mas a partir dali tu vai ter ela de forma mais assertiva, né? Hoje a gente consegue mensurar o resultado de ponta a ponta, né? Obviamente, quando a gente está falando isso de meios digitais, né? Então, e isso, de certa forma, ela transformou o mercado publicitário um pouco de uma maneira mais desafiadora. Por quê? Eu, por exemplo, o meu foco hoje de trabalho dentro da Boomi, que é a empresa de performance da Gamp, é anúncios digitais. Mas eu sou um defensor nato do branding, eu sou um defensor nato das mídias tradicionais. E o grande problema hoje das mídias tradicionais é que elas não conseguem trazer o mesmo nível de mensuração das mídias digitais. E isso cria uma ilusão quando a gente está... quase uma ilusão que a mídia tradicional ela não tem mais valor, e não é a verdade. Ela tem muito valor, ela tem muito peso. O grande desafio é que a gente não consegue mensurar. E a credibilidade também, né? Sem dúvida. Hoje a mídia digital, ela tornou a comunicação acessível para todas as marcas, democrática, porém muito mais concorrida. No momento que eu tenho um meio digital onde todas as marcas podem estar, eu vou estar concorrendo com todas elas. E a mídia tradicional, ela me traz uma força muito grande de exclusividade, de construção, de percepção de valor de marca. Só que hoje o grande desafio dentro dos gestores de marketing das empresas é o quanto a gente consegue mensurar isso. E o digital nos traz essa mensuração. Então, o que a gente hoje busca dentro do mercado de comunicação é essa maturidade de percepção de valor de uma comunicação 360. Eu não posso só focar minha estratégia no digital. Esses dias eu vi um cartoon que eu adorei, que era um consumidor sendo impactado pela mídia em vários lugares. Então ele viu o outdoor, estava escutando o rádio no carro, e aí ele comprou pelo celular. E aí está lá a reunião da empresa e disse, temos que investir tudo no mobile, porque é ali que as pessoas estão comprando. E a gente sabe que a tomada de decisão hoje, ela demanda no mínimo 20 pontos de contato hoje de uma marca. Então, hoje o desafio da publicidade é a gente conseguir achar esse equilíbrio do digital, do tradicional, para trazer grandes resultados para as marcas, né? Então, a nossa capacidade de mensuração no digital é uma bênção, é muito interessante, porque a gente pode... Hoje, na publicidade, é permitido errar, né? A gente consegue errar no sentido de forma... com baixo investimento, de forma célere, né? A gente entender que a gente está errando para a gente conseguir ajustar. Então é uma bênção nesse sentido, porque a gente consegue fazer estratégias de comunicação muito mais assertivas, mas também se cria essa percepção que tudo é mensurável em comunicação. E comunicação, de certa parte, ela é relacionamento. Né? O pessoal da Gamp pega muito no meu pé, porque em reuniões eu gosto de fazer muitas analogias, né? E eu digo que uma das analogias da comunicação ela é um relacionamento. Então, tu conhece alguém, tu começa a criar uma amizade, tu começa a criar... Como é que tu mensura isso num relacionamento? É só uma percepção. E comunicação é isso, no fim das contas, né? Percepção de valor, de relacionamento da marca. Então, é um desafio muito grande hoje. Eu digo que quando eu comecei na publicidade, a gente falava que a comunicação era 1% inspiração, 99% transpiração. Hoje eu brinco que é 0,0001% e 99 mil, não sei quantos mil noves aí, que é de transpiração, porque hoje realmente a gente acaba tendo que ter um volume muito grande de experimentação para conseguir atingir os objetivos, porque a gente está num mercado cada vez mais concorrido de atenção do consumidor.
Tu falaste ali brevemente sobre a Boomi, né? Ela é um braço da Gamp. Isso. Vocês têm... a Gamp hoje tem outras iniciativas dentro dela também. Isso. Conta um pouquinho pra gente, explica um pouquinho mais sobre isso. Claro. A Gamp, ela é o que a gente chama a nossa casa criativa, né? Então, ela é um espaço físico de comunicação e criatividade. E dentro desse ambiente da Gamp, a gente tem 2 outras empresas, que é a LIP, que é uma empresa focada em planejamento estratégico. Então, ela planeja, ela faz ações, ela faz o entendimento do posicionamento, do propósito de uma marca. Porque não adianta, né, a gente chegar e começar a comunicar de qualquer jeito para uma marca. A gente precisa entender ela, a gente precisa entender o mercado, a gente precisa fazer pesquisas para conseguir trazer valor e ser cada vez mais assertivo para esse cliente. Então, a LIP, o foco dela é planejamento, é entender onde está esse cliente, onde esse cliente quer chegar. E nós temos a Boomi dentro, que é uma agência focada em performance digital. E performance digital, hoje em dia, né, a gente tem muitas definições, mas a que eu mais gosto é a gente fazer campanhas digitais onde eu consigo mensurar o resultado de ponta a ponta. Isso é performance digital. Indiferente se eu vou fazer uma ação de anúncio no Google ou uma ação digital, mas se eu consigo mensurar esse resultado, é performance. Então, nós temos dentro desse guarda-chuva, nós temos a LIP, que ajuda em toda a questão de planejamento, nós temos a Gamp em toda a questão criativa e nós temos a Boomi para propagar essas estratégias montadas. Então, os clientes podem ter todo esse fluxo de serviço ou eles podem contratar especificamente esses trabalhos. Bom, a Gamp, ela é a casa criativa, né? O que esse conceito de casa criativa significa para vocês? Eu acho fantástico, né? Casa criativa, o que isso significa para vocês? É que, de certa forma, é quase um posicionamento, ó, a gente levantar uma bandeira de reforçar que publicidade ainda é criatividade, publicidade ainda é emoção. Por mais que a gente consiga ver números, por mais que a gente consiga mensurar resultados, a gente entende que a criatividade é um ponto, o eixo principal quando a gente fala de comunicação, de forma geral, né? A gente está falando aqui especificamente de publicidade, mas a gente pode entrar no jornalismo ou todos os meios que envolvem a capacidade comunicativa, né? Então, para nós é muito uma bandeira para a gente determinar que a criatividade é muito relevante. A gente sempre diz que a gente faz criatividade com responsabilidade, a gente busca... Publicidade é geração de negócio, é geração de valor, mas a questão criativa ela tem que estar muito forte. Então, faz alguns anos que a gente... digamos, mudamos esse conceito de a gente ser só uma agência de publicidade para dizer que a gente é uma casa criativa, porque a gente quer utilizar as ferramentas criativas para trazer resultados para os nossos clientes. Então, eu acho que é quase um mantra, é quase um posicionamento que a gente tem lá, de entender que criatividade para nós é o foco. E a gente ter, especialmente depois do que a gente viveu de pandemia, o que a gente viveu de distanciamento, a gente conseguir ter um lugar físico, onde as pessoas podem falar de criatividade, podem falar de publicidade, é muito importante, né? Claro, hoje a Gamp, ela funciona no sistema híbrido, então, né, o time da Gamp tem a possibilidade de trabalhar dentro da agência, trabalho de casa, a gente tem profissionais espalhados por tudo que é canto, né? Mas é muito importante a gente saber que existe esse lugar, que existe um lugar físico, que as pessoas podem ir, trocar ideias e falar muito daquela experiência que eu falei da época de faculdade, né? Eu sempre digo o valor do que a gente troca nos corredores, né? Os contatos que a gente faz, o que a gente troca de ideias, fala de tendências. Isso é tão importante, e né? É muito porque a gente precisa... criar uma base, a gente precisa ter conhecimento não só sobre o que é comunicação, mas sobre tudo, né? A gente diz que quem trabalha com comunicação precisa entender de tudo um pouco, saber porque está diretamente associado ao comportamento humano, como esse consumidor, como esse CPF se comporta, né? Então, a gente poder trocar ideias num lugar físico, falar sobre publicidade, falar sobre os clientes, é muito importante. Falar sobre o mundo de uma forma geral, né? Porque o mundo que está sempre mudando, né? Exato, e isso faz com que se tenha repertório, com que tu consiga construir, com que tu tenha insights, que seja criativo. Isso aflora a criatividade, né? Sem dúvida. E a gente falou bastante aqui, tu citaste antes, sobre a questão da competitividade, né? Como que a Gamp hoje ela consegue ajudar o cliente a se destacar justamente num meio tão competitivo que é o da comunicação hoje? Porque hoje
a comunicação está acessível para todo mundo, como tu mesmo disse antes, muito democrática. Como que vocês conseguem ajudar a nortear essa comunicação estratégica, né, do cliente? Uma das... Eu vejo que uma das questões de direcionamento que a Gamp sempre busca é um planejamento robusto. A gente buscar entender um direcionamento aonde a gente precisa chegar com esse cliente. Então, entender mercado, entender onde é que a gente pode chegar é o primeiro passo. A gente ser fiel a esse planejamento, né? Porque a gente vive hoje, Laris, uma tendência de imediatismo na comunicação. Então, a gente ser fiel a uma estratégia é tentador, volta e meia, a gente ser impactado por outros meios e sair fora um pouco do que foi desenhado. E a gente entende que existe uma construção de comunicação estratégica que é imediata, ou seja, no momento que um cliente contrata uma agência, ele precisa gerar valor para aquilo. Mas a gente também entende que precisa ter uma construção a médio prazo, uma construção de desenvolvimento de marca. Então, tem pesquisas que mostram que marcas que têm um reconhecimento maior do consumidor, o preço de conversão online ele cai pela metade. Ou seja, eu preciso construir, mas construção de marca é algo que demora tempo. Não acontece da noite para o dia, né? Então, por isso que eu sou muito contra aquele discurso assim, vem para cá que eu vou aumentar tuas vendas em 200%, né? Porque não é assim que funciona, né? O consumidor, a gente, não é à toa que a gente está vivendo na era do consumidor, do cliente. O cliente hoje tem muito mais capacidade de pesquisar. O preço de troca para o cliente hoje é baixíssimo. Antigamente, quando tu queria comprar alguma coisa, tinha que ir na loja do centro comprar, e aí, se eu preciso ver que está mais barato, eu preciso ir naquela outra loja, está quente, não, vou comprar nessa aqui. Hoje o preço de troca do consumidor é muito rápido. Então, essa construção ela não acontece da noite para o dia. Então, o que a Gamp foca muito é entender que a gente tem o imediato, mas a gente tem que focar o nosso tempo também numa construção a longo e médio prazo para as marcas. Construção sólida. E a gente tem exemplos muito bacanas nesse sentido. A gente trabalhou por muito tempo com a Rede Posto Sim, até hoje a gente faz projetos com eles. E a gente teve quase uma década trabalhando com eles, focado em construção de marca. E com o tempo eles começaram a ser muito mais reconhecidos. Só que isso... houve um convencimento que precisaria de tempo para isso acontecer. E a gente entende que isso é um desafio muito grande porque hoje tudo é muito imediato. O mercado se vende como imediatista, que as coisas acontecem rápido e elas não acontecem. Então, o grande diferencial que a gente tem na Gamp é isso. A gente entende a demanda imediata do cliente, busca sanar ela, mas também a gente está olhando lá para frente. Como é que essa marca vai estar daqui a 5 anos? Como é que ela vai estar há 10? Isso é super importante. E precisa ter também ali um jeitinho com o cliente, né? Porque muitas vezes ele já vem com essa mentalidade de que precisa ser rápido justamente por uma certa até contaminação desse ambiente, né? Então precisa conduzir ali com o cliente e de uma certa forma ir conduzindo ele, né, nesse caminho. Isso é um desafio diário, né? Porque muitas vezes dentro de uma organização a gente vai ter um diretor de marketing que talvez esteja alinhado e tenha esse embasamento desse entendimento de construção comunicativa, mas ele recebe pressões internas, né? Sim. Então, é um equilíbrio que a gente precisa buscar de entender as demandas desse cliente e buscar trabalhar isso da melhor forma possível. Mas isso, tecnicamente, não é novidade no mercado publicitário ou no mercado de comunicação de forma geral. Sempre houve essas pressões, isso faz parte do mercado, isso é totalmente compreensível. No momento que tem alguém numa cadeira de diretor, que tem uma meta, isso precisa ser atendido, né? Até porque os especialistas em comunicação são vocês, né? Então, as pessoas, elas acabam criando seus próprios conceitos e aí vocês precisam argumentar e mostrar os caminhos, né? Exato. Até porque a gente vive num mundo que as pessoas são bombardeadas por essas digamos, verdades de internet, muitas vezes. Quero falar sobre elas ainda, mas vamos deixar para o próximo bloco. Vamos deixar para o próximo bloco. A gente vai encerrando esse bloco, passou rápido. Tô conversando aqui com o Daniel Dreyer, da Gamp Casa Criativa, um dos sócios da Gamp. A gente vai agora para o intervalo comercial e na volta a gente tem muito mais papo de mercado, tem muito mais coisa para falar aqui, porque esse assunto realmente é rico, é cheio de possibilidades. Intervalinho, já a gente está de volta. Na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito.
Papo de Mercado de volta aqui na 105.3. Hoje a gente está recebendo o Daniel Dreyer, sócio da Gamp Casa Criativa. Lembrando para os nossos ouvintes que além da transmissão pela 105.3, a gente também tem a transmissão pela internet no YouTube, né? Pode acompanhar por imagens também. Quem chegou no final do primeiro bloco, quer acompanhar toda a conversa, recomendo porque tá muito boa. Vai lá no YouTube e depois pode acompanhar, pode compartilhar também, mandar para alguém que precise ouvir essa nossa conversa. Daniel, a gente estava agora aqui no intervalo conversando um pouquinho sobre o profissional de marketing, né? O profissional da comunicação. Hoje em dia todo mundo é profissional de marketing, né? E isso acaba de uma certa forma, afetando, né, a comunicação séria, a comunicação que preza por uma construção de imagem sólida, né, da marca. Como que tu avalia esse mercado? Esses dias eu vi acho que dá para dizer que é um meme quase, né, que dizia que o marketing, ele é a profissão fácil, mais difícil do mundo. E eu acho que essa percepção que as pessoas têm que ela é acessível é porque, primeiro, a gente está falando de meios de comunicação visual, muitas vezes, e muitas vezes a própria terminologia de comunicação é algo que todo mundo faz, todo mundo comunica. Então, essa percepção que ela é fácil vem daí. E aí as pessoas, as pessoas têm essa questão, tem até aquela terminologia que eu honestamente não gosto muito, que é o marqueteiro, né? Então assim, essa pessoa é marqueteira, ela vai pegar e potencializar o meu negócio, ela vai fazer isso. Ele é assim como qualquer área de especialidade, no momento que a gente se aprofunda, a gente entende que ela é muito complexa. Mas de certa forma, especialmente hoje com o acesso à informação facilitado que a gente tem, ela parece ser algo simples de ser feito, né? Eu vou lá, eu vou fazer um tráfego pago, eu vou triplicar o meu faturamento, eu vou fazer... E isso tudo parece muito próximo, muito acessível. Quando a gente se aprofunda nas questões dos desafios das organizações, a gente sabe que isso não é tão simples. Então, mas isso é uma realidade que eu não vejo mudar a curto prazo ou até médio prazo. Essa percepção que o marketing é algo simples, é algo de fórmula, isso está muito evidente que hoje existe essa percepção. O que as empresas que buscam fazer comunicação de forma séria e construtiva para os seus clientes precisam fazer é se diferenciar desse discurso. E não simplesmente se diferenciar e se afastar do discurso, como agir longe desse discurso, né? Porque o discurso é uma coisa, o discurso é algo muito fácil de ser adaptado, mas a gente precisa ter ações que refletem, né? Então a gente precisa mostrar, quando a gente tem esse cliente, que comunicação é uma construção, ela não acontece da noite para o dia, mas quando ela é feita de forma correta e bem feita, e a gente tem inúmeros exemplos no mercado em relação a isso, ela traz resultados melhores, sustentáveis, né? O que a gente chama de eco de comunicação, né? O eco de comunicação é aquilo que ele vai se alastrando e ele vai cada vez mais agregando esse valor de marca. Então é desafiador de certa forma, mas o que as empresas de forma muito madura têm que buscar fazer é se afastar desse, digamos, discurso que todo mundo faz marketing, que o marketing é milagroso, que ele acontece da noite para o dia. A triste notícia que eu quero dar, e as pessoas podem acreditar em mim ou não, porque eu sei que muita gente vai ter um discurso diferente, mas que infelizmente fórmulas mágicas não funcionam em comunicação, elas não funcionam em nível de marketing, é algo complexo, é algo que precisa ser lidado nas organizações de forma séria e responsável. Ela precisa, as organizações precisam entender que elas precisam ter pessoas qualificadas nos setores de marketing. Esse é um outro ponto, né? A qualificação do profissional. Então, é um profissional com uma formação, né? E hoje a gente vê muitos profissionais que se denominam, né, comunicadores, seja de marketing, até no próprio jornalismo, né? Que vai ali, compra um curso online, né, pela plataforma aquela bem famosa, faz ali o cursinho, pronto, agora eu tô habilitado, vou te ajudar a construir a tua estratégia de comunicação, construir a tua marca, e aí tu vai vender muito, e tu vai ter muitos seguidores, e às vezes nem é isso que a pessoa precisa, às vezes a pessoa não precisa lotar a agenda dela, ela precisa só se tornar autoridade naquilo que ela faz, ou enfim, a gente tem essa dificuldade, as pessoas estão deixando o ambiente acadêmico, que antes a gente falava até que é tão importante
importante, né? Para ter essa troca, para ter esse conhecimento de mercado, para conhecer pessoas, network, enfim. Elas estão deixando esse ambiente acadêmico e trocando por um curso online. Que sim, muitas vezes eles são válidos e ajudam, né? E tem excelentes cursos, mas assim, não pode ser a única formação da pessoa, né? Vocês têm esse cuidado na hora de buscar os profissionais de vocês? Hoje, dentro da comunicação, a gente está cada vez mais multidisciplinar, né? Então, hoje dentro do escopo de profissionais da GAMP, a gente nós temos cientistas de dados, nós temos publicitários, nós temos jornalistas, nós temos profissionais formados em moda. Hoje, buscar essa questão de qualificação é importantíssima para a gente conseguir ter uma entrega qualificada para os clientes. Então, sem sombra de dúvida, a academia é muito importante na formação das pessoas, né? A gente trazer essa necessidade das pessoas se qualificarem. E não tem nada de errado da pessoa buscar a qualificação num curso online, mas ela entender que esse curso vai atender até certa parte do que ela está buscando. E também cuidar muito quem é a pessoa que está ministrando esse curso, isso, né? Exatamente isso. Esse era o outro ponto que eu ia trazer. Guru, né? Tem muito guru. O guru, né? Buscar entender que reforçando aquilo que eu disse, que não existem fórmulas. Então, se alguém está vendendo um curso que vai me mostrar uma fórmula, que vai... Gente, na GAMP a gente atende dos mais variados segmentos. Vai dizer que eu vou replicar uma fórmula que funciona num segmento de vinhos para a área da saúde. A fórmula vai ser a mesma fórmula? Não vai, não existe, né? Então, assim, a pessoa tem que estar constantemente buscando se qualificar. Existem muitos cursos online, as próprias universidades têm os EADs que são qualificados, que vão trazer profissionais de mercado, né? A diferença de tu poder lidar com uma pessoa que tem um mestrado, que vai te ensinar, que tem um conhecimento de mercado para isso, é muito importante. Então, eu acho que hoje o problema não é só onde as pessoas estão se qualificando, mas hoje tem uma tendência de imediatismo da qualificação. Assim que a gente está falando que uma marca se constrói, a marca pessoal da pessoa também se constrói. Não é da noite para o dia que a pessoa vai criar todo o conhecimento, tudo isso. É uma construção. Então, hoje, quando se vende um curso, que eu costumo dizer que está criando uma geração de frustrados profissionais, porque se cria um curso que se vende, que vai fazer um curso de uma semana online, e aí você é especialista, não vai. Não especialista e rico muitas vezes, né? Que é o que promete. Vai vender, vai triplicar, né? Vai fazer não sei em quanto tempo, tantos R$1.000, enfim, né? Da minha experiência, isso não funciona, isso é um desafio hoje. Não só para a gente conseguir fazer as empresas começarem a fluir, mas os próprios profissionais de comunicação hoje, muitos, e a gente vê profissional de tudo que é área migrando para isso, né, buscando entender. Hoje eu vou trabalhar, a gente estava até falando no intervalo do marketing digital, né, não é um segmento hoje que eu entendo que ele tem sustentabilidade, porque ele não é focado numa construção a médio prazo. Os próprios profissionais, como se vendem e não se vendem a médio prazo, as próprias fórmulas, é tudo muito imediato, e a gente sabe que não é assim que o mercado funciona. Honestamente, eu acharia ótimo se tivesse fórmula. Sim, né? Quem não gostaria de replicar uma receita pronta, né? Eu acho que eu ia trabalhar muito menos horas por dia se tivesse fórmula, mas infelizmente ela não existe na comunicação. E além disso, isso gera um outro ruído do ponto de vista do cliente, né? E a gente estava falando até agora dos profissionais, mas daí esse pseudo-profissional está no mercado, ele se coloca à disposição, muitas vezes até com preço atrativo, né? O cliente vai lá, contrata o serviço dele, né? Um serviço de comunicação, espera um determinado resultado, não tem aquele resultado. Que é prometido muitas vezes, né? Exato. E aí o que vai acontecer? Esse cliente, ele vai ficar desconfiado, né, do processo de comunicação. Será que vale a pena eu investir em publicidade? Isso. Então, todo mundo sai perdendo dentro desse processo, né? É algo que se alimenta para que a roda não gire mais, né? Tem um caso muito curioso quando a gente está falando em nível da Boom, que
que nós somos uma empresa de performance, mas nós somos uma empresa de performance que defende muito a construção de marca e o trabalho não só no digital, né? A gente entende que comunicação se retroalimenta e ela precisa ter sustentabilidade para desenvolver. E eu sempre sou encarado muitas vezes com rostos de surpresa quando eu digo que eu não prometo resultado nas campanhas digitais. Porque as pessoas estão acostumadas com esse discurso de que elas vão triplicar o resultado, enfim, né? A gente não promete porque a gente entende que é algo complexo. E aí eu posso muito bem exemplificar. Vamos sugerir aqui que a gente vai fazer uma campanha para um cliente que vai levar para um contato por WhatsApp. Uhum. Como é que funciona esse contato do WhatsApp? Ele é qualificado, a pessoa é bem recebida? Então, de repente, a campanha está funcionando, mas o contato não está funcionando. Então, como é que eu, como empresa de performance, vou prometer um resultado se tudo isso é uma cadeia? E aí, o que as pessoas, quando a gente fala de branding, ele é um termo muito amplo. Mas branding é a construção constante de valor da marca. Uhum. Né? Então, isso é todos os pontos de contato da marca. Uhum. E aí a gente começa a dizer a importância do branding, porque não importa o quão qualificado a gente consegue ser numa campanha digital, se eu não consigo entregar lá no ponto de contato da marca uma boa experiência, não tem campanha digital que salve. Então como é que eu vou prometer um resultado se eu também não vou olhar o branding nessa marca? E aí que entra, quando a gente está trabalhando numa entrega 360, a gente diz, gente, vocês têm que trazer a Gamp aqui para ajudar no branding de vocês. Porque os pontos de contato não estão legais, não interessa o que a gente vai fazer. Então, é quase uma quebra de paradigma quando a gente está falando de performance e uma agência de performance, uma empresa de comunicação digital que não promete resultado. Mas o que a gente diz? A gente vai construir o resultado com o cliente. E a gente entrega, mas a gente vai construir. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de promessas e entregar resultado. Porque promessa qualquer um pode fazer, né? É muito fácil chegar e dizer que eu vou triplicar, e aí o pessoal adora usar o CPC, o ROI, o CAC, né? Mas o que interessa é a gente fazer uma construção responsável da marca. É a marca conseguir perceber esse valor e com o tempo ela vê, olha, eu comecei aqui, em 3 meses eu estou aqui, em 6 meses eu estou aqui e eu estou construindo algo que vai ser sustentável. Uma das coisas que a gente sempre diz dentro, tanto de Boom, como Gamp, como Lip, se a tua necessidade de conversão como negócio, ela depende exclusivamente do marketing, da comunicação paga, do tráfego pago, né? A gente está fazendo alguma coisa de errado. Porque no momento que eu tiro os anúncios digitais, a pessoa para de converter, tem alguma coisa errada nesse... Aí a gente não tem valor de marca, aí a gente não tem relacionamento com o consumidor, aí a gente tem problema. Então, é entender que o consumidor, ele tem a chance de escolher, ele quer ser bem tratado, hoje a gente está vivendo não só na era do cliente, como na era do entretenimento. Então, o cliente decide como ele quer ser tratado. Num mundo desses, a gente depender de fórmula mágica... A gente está falando de pessoas com comportamento. Já acabou aquela conversa do consumidor classe A, B e C, faixa etária. Hoje as pessoas, elas têm comportamentos. A gente vai ver pessoas que a gente dizia que é de um jeito que lida do outro. Então, é um desafio muito grande quando a gente fala de mercado. E exatamente isso que tu trouxe originalmente na tua pergunta de a gente... perceber que o mercado das organizações, dos diretores de marketing está cansado dessas promessas. Está cansado de não conseguir ser atendido nesse sentido. Porque é a promessa que não é cumprida. E aí isso acaba manchando, de certa forma, todo o mercado de comunicação, como tu diz, das pessoas que fazem isso com responsabilidade. A gente está falando aqui de construção de marca, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho, a gente também estava conversando no nosso intervalo aqui sobre a mídia tradicional, né? Porque a gente tem falado tanto do digital, mas a mídia tradicional, que é o rádio, a revista, o jornal, eles são muito importantes nesse processo de construção de marca, né? Como que tu avalia, assim, a importância da mídia tradicional, né? E como mesclar, né? Como conseguir conciliar, porque às vezes a pessoa
pode chegar, a empresa pode chegar querendo investir todo o dinheiro dela ali na mídia digital, porque acha que aquilo ali é o que vai oferecer mais retorno mais rápido. Como que é essa construção? Como fazer essa organização de recursos e de energia também, né? Isso de certa forma requer uma maturidade em nível de cliente, maturidade em nível de gestão de marketing dentro da organização e da própria responsabilidade da agência, né, em buscar amplificar esses pontos de contato. Então, a gente sabe que o consumidor, ele não é linear. Eu entendo que a gente vende muito a ideia de um funil, né? Que a gente fala do funil, mas não é assim que o consumidor ele adquire o produto ou serviço da marca. Então, a mídia tradicional ela tem um peso muito grande de criar, primeiro, essa cobertura desse consumidor. Né? É diferente o consumidor que é impactado pela rede social, e eu entendo perfeitamente que a gente está... Por dia, em média, a pessoa pega o celular 130 vezes por dia. Nossa, na mão, muita né? coisa. Então, assim, a gente sabe que esse consumidor está aqui. Mas todo mundo está aqui, todas as marcas estão aqui. Como é que eu posso criar amplitude de cobertura dessa minha marca? Né? E aí a gente pode pegar inúmeros exemplos. Nós temos aí a mídia externa, nós temos a mídia mais tradicional de revista, jornal, enfim, né? As próprias opções online mais deslocadas desses pontos, a própria rádio, né? Que a gente estava comentando no intervalo, que eu sou um defensor do rádio sempre, porque o rádio cria frequência, a gente sabe que os comunicadores da rádio criam um relacionamento com os ouvintes, então é aquilo que a gente sempre fala, né, Larissa? Se a marca falando que ela é boa é uma coisa, quando tem alguém da tua confiança que fala que a marca é boa, ela tem outro peso. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante, e a gente tem desafios no dia a dia, muito daquilo que a gente estava falando, da capacidade de mensuração que a mídia digital traz. E aí, isso alimenta os departamentos de marketing de dizer, olha, eu investi tanto e eu gerei tanto. E a mídia tradicional tem esse desafio de a gente não conseguir mensurar tanto o resultado. Só que isso requer uma maturidade das pessoas entenderem. Nem tudo que eu posso mensurar não quer dizer que é ruim. Só porque eu não consigo mensurar na mesma capacidade que eu consigo mensurar o digital. A mídia tradicional tem um valor absurdo, especialmente hoje quando a gente considera que o consumidor tem um déficit de atenção generalizado. A gente impacta ele muito mais para gerar percepção do que antigamente a gente precisava fazer. Antigamente, né, eu brinco nos tempos áureos da publicidade, precisamos fazer um barulhão. Nós vamos pegar principais rádios, nós vamos botar no Jornal Nacional, nós vamos botar na novela e vai impactar. Hoje as pessoas olham a novela, no intervalo muitas vezes vão para o celular. Então, como é que eu consigo fazer isso? Aí a resposta talvez as pessoas que vão fazer aqueles cursos que a gente está falando, vão dizer assim, vamos botar tudo no celular, porque a pessoa está o tempo todo no celular. Não, essa pessoa precisa ter sido impactada. E a gente observa que grandes audiências da televisão, como Big Brother, por exemplo, que tem espaços publicitários caríssimos, né? Eles têm ali ações durante o programa que fazem a pessoa usar o celular com QR Code, ou fazer um cadastro, ou, enfim, eles conseguem fazer. E aí entra a perspicácia, né, da pessoa, do publicitário que está por trás disso, né, da pessoa que pensou nessa comunicação integrada, né? E é o que a gente fala de como a gente tem um desafio muito grande de captar a atenção desse consumidor, e por isso que a gente está falando da era do entretenimento, e esse exemplo entra muito, né? As marcas entrando no meio de entretenimento. Então, elas entram no meio do programa e elas buscam estender a experiência da marca, né? Então, muitas vezes eles fazem essas ações, claro, pensando na capacidade de mensurar esse resultado, no momento que eu consigo vincular, mas também para estender a experiência da pessoa que está ali com a marca. Então, eu convido ela para estar mais dentro desse universo e aí criar o que a gente chama desses advogados de marca, né? Eles têm uma experiência tão legal com a marca que eles começam a defender a marca. E isso, novamente, né? A gente vai falar, nesse caso de Big Brother, né? E aí a gente está falando aí de alguns casos que chega a 50 milhões, o valor de patrocínio. Aí vai entrar naquela lógica, pô, mas 50 milhões se eu colocar no digital não vai trazer mais resultado de conversão? Eu respondo, vai. Mas vai ser um resultado imediatista.
E o que a gente quer fazer é achar esse equilíbrio das ações imediatistas, mas da construção de valorização de marca. A gente fala, a marca virou trend, a marca está sendo comentada nas redes sociais. E isso tem um valor que não consegue ser mensurado. Tem meios da gente dizer o quanto essa exposição, né, gerou? Claro que tem, mas ela fica ainda no feeling, né, que a gente estava falando assim, eu entendo que ela me trouxe um resultado muito bom. Então, isso é um exercício que eu convido, né, e eu sei da audiência qualificada que a rádio tem, das pessoas que estão dentro das organizações, pensar a comunicação dessa forma mais ampla, pensar nela, que nem tudo a gente vai conseguir mensurar. Vamos pegar aí uma palavra que é mais tradicional. Muitas vezes em comunicação a gente precisa dar um passo de fé. Né? A gente precisa ir para frente e buscar entender, olha, isso faz sentido, isso vai trazer o resultado lá na frente. Talvez eu não vou conseguir mensurar do jeito que eu mensuraria uma campanha digital, mas vai trazer esse resultado. Então é um convite que eu faço para as pessoas que estão nessas áreas de tomada de decisão das marcas, entender que comunicação é amplo, comunicação é construção, comunicação precisa tempo, mas quando é feito de forma bem feita, e aí vem uma analogia com relacionamento, quando se tem um casamento saudável bem feito, ele é feliz por mais tempo. Não indifere da comunicação das marcas, é a mesma coisa. Só que, assim, muitas vezes, como um relacionamento longo prazo, é difícil, é desafiador, e muitas vezes a gente precisa seguir em frente no que foi planejado. Então, isso funciona muito bem no meio de comunicação. Bom, e como tu falaste ali, né, da nossa audiência qualificada, né, que ocupa esses espaços nas organizações, quem ficou interessado, viu nossa conversa aqui e, eu acho que eu preciso da assessoria da Gamp aqui no meu negócio, como que faz para chegar até vocês? Qual é o caminho? Eu convido as pessoas a acessar o gamp.com.br, né, que lá a gente traz todos os negócios da empresa, todas as maneiras que a gente pode ajudar. Ali as pessoas vão poder encontrar todas as redes sociais da Gamp, então comecem a nos seguir para conhecer um pouquinho desse trabalho que a gente faz, dessa construção, o método que a gente usa e o entendimento que a gente tem de comunicação para fazer as marcas crescerem. A gente tem inúmeros exemplos aí de marcas que a gente ajudou nesses 19 anos, não foram poucas, né, e não é pouco tempo de estrada aí. Então, eu convido as pessoas para acessar o site, nos seguirem em todas as marcas, redes. Inclusive, muito conhecidas e que são conhecidas justamente porque tiveram ali uma mãozinha da Gamp nesse processo, né? Exatamente. Querido, foi um prazer te receber, uma conversa muito agradável, passou muito rápido, a gente teria, acho que, assunto para mais 1 hora de programa, no mínimo, aqui, né? Mas o nosso tempo vai se encaminhando para o final. Obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço o convite, eu sempre falo que a Rádio União não me chama, ela me convoca. Eu sou um defensor muito grande da mídia local, o trabalho que a rádio faz eu admiro muito. Então, sempre que precisarem é só chamar, é um prazer. Obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a conversa também fica disponível lá no YouTube. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais uma história inspiradora. E eu também volto de segunda a sexta, das 4 às 5 com Mulheres. Um beijo, tchau, tchau. Você ouviu na União FM, todas as segundas, com Larissa Brito. 9 da noite.